Há 10 anos atrás, as profissionais de educação do município do Rio de Janeiro fizeram a histórica greve de 2013. Foi uma greve gigante, que mobilizou a enorme maioria da categoria, fechando escolas, realizando protestos gigantescos pelas ruas da cidade. A greve de 2013 foi uma das experiências mais profundas que eu tive na minha vida de magistério e de militante. Foi uma greve de massa, uma greve forte, empurrada por toda a precarização que os profissionais de educação viviam naquele momento e pela onda revolucionária que tinha puxada pelas jornadas de junho. A greve, que começou por reajuste e equiparação salarial, se expandiu e abarcou muitas outras pautas, como a climatização da sala de aula, por 1/3 de planejamento, pelo fim da meritocracia, por autonomia pedagógica, redução do número de alunos por turma. Pelo reajuste salarial, né, que era menos, o salário base era menos que o salário mínimo, reajuste de alimentação, ser reconhecido como cozinheira escolar. O movimento tomou proporções muito grandes e fez uma onda em toda a rede municipal de educação do Rio de Janeiro, na educação infantil, entre as cozinheiras escolares. E nessa greve conhecemos muitas merendeiras, porque as merendeiras fizeram parte muito importante na greve de 2013, e estamos aí na luta para ser reconhecido como cozinheira escolar, ter um salário decente. Professoras, professores, agentes, secretárias e secretários escolares e todas os profissionais de educação. A greve da rede municipal embalou também a greve da rede estadual de educação na época, que se levantou contra o governador Sérgio Cabral. Ganhamos a opinião pública e o apoio da população. O prefeito Eduardo Paes foi acuado e a secretária de Educação, Cláudia Costin, foi desmoralizada. Os profissionais de educação conseguiram emparedar o patrão, né, o prefeito Eduardo Paes, mostrando que a organização da classe trabalhadora é a melhor saída que nós temos contra todo o projeto de precarização da vida profissional. A força da base nas assembleias reorientou a política da direção do CEP, que diversas vezes tentou encerrar a greve, mas a categoria queria mais, lutar, até conseguir as pautas reivindicadas. Nos organizamos em comandos de greve de base regionais e por escolas. Realizamos muitos protestos regionais nos bairros e também centralizados. Nós tivemos assembleias com 10 mil, 15 mil pessoas. Tivemos uma assembleia no Largo do Machado, depois nós fomos caminhando pela Praia do Flamengo, Praia do Botafogo, chegamos lá em frente à prefeitura, lá em Botafogo, com mais de 10 mil pessoas. Nós fizemos uma linda manifestação. Nós paramos o Rio de Janeiro. E foi nessa greve também que a gente fez a batalha na Cinelândia em defesa do plano de carreira unificado. A gente ocupou a Câmara dos Vereadores contra o desmonte do plano de carreira e cercou a Câmara com a categoria disposta a enfrentar os ataques e defender os nossos direitos. Frente à avalanche da educação, o Eduardo Paes respondeu com muita truculência e repressão policial em proporções completamente agressivas, transformando o centro do Rio de Janeiro numa praça de guerra. De um lado, as guerreiras e guerreiros da educação com a sua forte resistência e do outro, a prefeitura, a maioria da Câmara dos Vereadores, a polícia militar do governo do estado com muitas bombas, spray de pimenta e muita violência. Uma coisa que eu me lembro bem, que me marcou muito, foi no dia 1º de outubro de 2013, que eu fui numa daquelas, a gente estava lá na Cinelândia, né, na votação do plano, e a repressão bateu forte ali. E teve daqueles momentos de dispersão, eu fui correndo, eu estava com 2 amigas, eu fui parar lá perto do antigo Ministério da Cultura, lá no Palácio Capanema. Aí chegando lá, eu encontrei uma menina de uns 20 e poucos anos, 20 e pouquinho mesmo, bem jovenzinha, chorando muito, e ela estava sozinha. Aí eu cheguei perto dela, perguntei se ela estava tudo bem, ela me abraçou forte, chorando, dizendo que ia largar, que
uma função como a nossa, importante como a nossa, que é de formar pessoas, formar cidadãos, não combinava com aquela repressão, com aquela violência toda. O Eduardo Paes vai passar para a história por esse vexame de mandar a polícia bater na gente aqui. O Eduardo Paes ordenou um verdadeiro massacre, covarde, deixando dezenas de profissionais de educação feridos, inclusive idosos. E nesse cenário foi aprovado um plano de carreira que divide a categoria e exclui a maior parte das e dos profissionais de educação da rede municipal. Aí, na hora que eu estava indo embora, ela veio, me chamou, me abraçou e chorando, chegou no meu ouvido e falou: muito obrigada, tá? Foi assim um momento assim de emoção que eu vivi, que eu não esqueço, porque para mim aquilo ali foi a representação de toda a violência que a gente sofreu naquele dia. Aquilo ali foi terrível. A greve terminou depois de um acordo assinado pela direção do CEP em 2013 com o STF, sem antes consultar a Assembleia. E isso gerou um debate importante sobre a democracia operária no movimento, porque a base expressiva que estava mobilizada pretendia continuar lutando. Apesar dos nossos inimigos de classe nos atacarem, nós tivemos vitórias muito importantes. Fruto dessa luta, nós conquistamos o maior reajuste salarial das últimas décadas. E naquele ano nós conseguimos, além da reposição da inflação, nós conseguimos mais 8% de aumento real, além de uma série de conquistas. A equiparação do piso de vencimento básico dos funcionários ao salário mínimo, a equiparação salarial entre professor de anos finais, anos iniciais e educação infantil, o fim da meritocracia e a climatização das salas de aula. Os merindeiros estavam em peso nas manifestações, teve uma participação importante. Tivemos um reajuste de muita marra, porque a gente ganhava menos que o salário mínimo. Conquistamos 10% do ensino fundamental e conseguimos que a categoria fosse reconhecida como ensino fundamental. Além das vitórias salariais e nas condições de trabalho, nós conquistamos duas coisas muito importantes. A força da organização da base para questionar os erros das direções sindicais e decidir os rumos do movimento e, principalmente, a certeza de que só a luta traz conquistas. Com certeza entrou para a história e vai entrar, né, e vai ficar na nossa memória como uma das maiores experiências de luta de classes que os profissionais de educação da rede municipal tiveram, e eu tive o prazer de participar em 2013. Nesse ano de 2023, que a gente completa 10 anos da histórica greve da rede municipal, nós do Coletivo Educação em Combate te convidamos para refletir sobre a falta de reajuste, as péssimas condições de trabalho, com salas de aula superlotadas, falta de climatização, sobrecarga de trabalho nas cozinhas, terceirização, carência de profissionais, para lembrar que nós já enfrentamos os desmandos do Eduardo Paes no passado. Eduardo Paes está aí de volta, né? Massacrando com o servidor, que ele já disse que não conta com o servidor. Né? Quem conta com o servidor é a comunidade que precisa do servidor. A comunidade que estuda escola pública, que precisa do hospital público. Então não é Eduardo Paes que precisa, são esses que precisam. E hoje que a gente enfrenta o mesmo prefeito que se nega a atender o nosso justo reajuste, a gente não pode esquecer da força da categoria unificada na luta. Que venham novas greves. Precisamos novamente reerguer a rede municipal do Rio de Janeiro e a rede estadual para conquistar nossos direitos. Porque nós sabemos que existe dinheiro hoje na Prefeitura do Rio que poderia ser utilizado para garantir melhores condições de trabalho e estudo nas escolas. Nós do Combate homenageamos a greve da Educação Municipal do Rio de Janeiro de 2013 e te convidamos a seguir na luta por mais verba para a educação pública, porque o dinheiro público tem que ir para a educação e não para o bolso dos banqueiros e dos empresários.